Bom dia, garotada do sexto ano, garotada esperta. Vocês já estão aí todos preparados com os seus materiais, caderno, caneta, lápis, borracha, para fazer as anotações da aula de hoje? Muito bem! E nós também já iremos aí desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. A aula de hoje, aula de geografia, nós trabalharemos a parte 2 do tema a urbanização e os desastres socioambientais. Aula muito importante aí para essa galerinha do sexto ano, para ir já conhecendo e se conscientizando. Quem irá ministrar a aula de hoje é, claro, o professor de geografia, o professor Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio Russo. Bom dia, professor Carlos. Bom dia a todos os alunos do sexto ano do ensino fundamental aí dos anos finais. Bom dia a todos os professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula, que, como o professor Carlos falou, é uma continuidade aí do tema que nós abordamos na última aula. Para isso, nós vamos ter aí a habilidade que o professor Carlos irá falar para vocês, né, professor? Legal, nós sempre aí amarramos a aula com as habilidades e por isso já iremos aí colocar na tela as habilidades da aula de hoje. Habilidade será relacionar as características dos processos de urbanização com a ocorrência de desastres socioambientais, inundações, enchentes, rompimento de barragens, deslizamento de encostas, incêndios, erosão, entre outros, em diferentes lugares. A unidade temática será natureza, ambientes e qualidade de vida, e o nosso objeto de conhecimento será a biodiversidade e ciclo hidrológico. E claro, para que você, galerinha e a turminha do sexto ano já possa ir pensando sobre o tema da aula de hoje, vamos assistir aí o vídeo que será colocado na tela.
É isso aí, né? O vídeo mostrou aí para vocês, né, os problemas que são ocasionados aí por atividades humanas, e, logicamente também alguns desastres naturais, né? Nós vimos aí na aula anterior, né, que os desastres naturais, eles podem ser sofridos pela própria natureza, como terremotos, furacões, o próprio vulcanismo, como por processos antrópicos feitos aí pelo ser humano, né? O do ser humano dá para a gente prevenir, né, evitando aí, por exemplo, a derrubada maciça das árvores, né, a falta do replantio, né, as queimas, né, do solo, né, que proporciona aí, né, a falta de nutrientes, né, o escorregamento da derrubada aí dos morros. Então, são várias situações aí que podem ser evitadas. Na aula passada, eu mostrei aí um mapa, né, das regiões, né, mostrando, né, os principais tipos de desastres naturais por região. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela, mostrando aí os registros desses desastres. Então, acompanhem aí na tela, vocês vão ver aí, né, a imagem, né, vocês já estão vendo aí. Então, nós temos aí, na região norte, 185 registros de desastres entre 2013 e 2014. Né? Então, desses desastres da região norte, né, nós tivemos aí de estiagem e seca, né, como 185, então foi o maior, né, o que a gente aparece lá com inundação 139, né, e granizo, né, a gente não tem porque lá é uma região quente, então por isso que não tem essa questão aí do granizo como tem em outras regiões como o sul. No centro-oeste, né, os vendavais aparece aí em destaque aí com 110 registros, né, o menor deles é a estiagem e a seca. No sul, nós temos aí as enxurradas e os vendavais, né, com 417 e 431, respectivamente, que são aí os números de registros que nós tivemos em maior quantidade nessa região. O sudeste tem a questão aí da estiagem e da seca, no número aí de 542, principalmente na região de Minas, né, que faz lá fronteira com a Bahia. Nós temos no Nordeste a maior quantidade de estiagem também, 3.892 registros. Né? Então, aí a gente vê que do total de registros entre 2013 e 2014, nós tivemos aí a estiagem, né, bem acima dos outros. Né? O total foi de 7.040 registros, sendo que 4.694 foi de estiagem e seca. Né? E a enxurrada veio aí em segundo, com 719 registros aí. Tem que lembrar que são, né, números que foram registrados no período de 2013 e 2014. Tem também a questão aí dos fatos que aconteceram sem o número de registros. Né? Na aula anterior, ou antes dela, né, eu também mostrei um mapa de São Paulo, né, com os efeitos que acontecem aí desse processo aí de desastres naturais. Vamos ver aí na tela, acompanhar na tela aí esse mapa novamente do estado de São Paulo, para relembrar. Então, nós temos aí, né, 5 situações de suscetibilidade, né, que é a sensibilidade aí do terreno, né, a imagem A, né, a foto A, mostra a região de Dracena em 2009 com colapso de solo, né, na realidade o solo com excesso de água acaba cedendo, né, e aí forma esse processo aí que aparece na imagem. O B é uma vossoroca, que são aqueles grandes buracos que aparecem no solo, principalmente por causa do mau uso dele através da agricultura ou até mesmo da pecuária, né? Mostra aí a região de Mirassol, né? A vossoroca que também é conhecida como bossoroca, e a C, que nós temos aí a inundação em Iguape, né? O litoral sul do Brasil, né? Costuma muito ter inundações nessa região de Iguape. Na D, o escorregamento, né, na terra natal aí do professor Carlos, em Osasco, né, que temos aí, né, a imagem do escorregamento do solo, né, que é a queda, né, de terra do morro pela falta de vegetação original dessa região. E o último, a erosão costeira em Caraguatatuba, que é a letra E, né, que é o processo erosivo feito aí pelas ondas, né, da maré. Então, esses 5 efeitos aí são, né, efeitos de desastres naturais, que ora acontece pela situação que o ser humano proporciona, ora acontece por uma situação
né, do processo mesmo natural. Né? Interessante quando a gente vê a questão desse processo de escorregamento no solo, que poderia ser evitado através de técnicas que a gente viu, né, na aula anterior no vídeo. Certo, professor Carlos? Certo, professor Antônio. Realmente, Osasco tem um problema de deslizamento de terra, né? Ano passado ou ano retrasado, houve um deslizamento de terra numa comunidade próximo de uma escola que eu estava trabalhando. E também a questão da estiagem, ela nos afeta muito porque também afeta os reservatórios de água. Então, galerinha, economizar a água, ok? Mas vamos entender um pouquinho mais aí sobre a questão da simulação de área de risco e tal. Vamos assistir o vídeo. Preste atenção na tela. Para prevenir desastres naturais, orientar moradores de áreas de risco e reduzir o número de vítimas fatais, a Secretaria Nacional de Defesa Civil realiza simulações. A repórter Isabela Azevedo acompanhou um desses treinamentos no Rio de Janeiro. O som da sirene é o alerta necessário para que os moradores deixem as casas. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Uma das simulações de prevenção de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil ocorreu no Morro do Adeus, que fica no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde há perigo de deslizamentos. É onde mora a dona de casa Maria da Conceição Silva. Ela conhece bem os danos da chuva. Geralmente a rampa ela desce muita água, invade as casas dos moradores e é arriscado a barreira cair por cima da nossa casa, que também já caiu no mês de abril, né? Derrubando a minha parede e a parede da vizinha. E o que eu tenho muito medo é de cair por cima dos meus filhos e acontecer uma tragédia dentro da minha casa. Me explicaram assim, no caso de eu ver o barulho da sirene, se locomover para um lugar seguro. Ou então um ponto de apoio que é lá em cima, ou então qualquer lugar seguro. Também recebem os treinamentos moradores de zonas de risco do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A ideia é que a Secretaria Nacional de Defesa Civil deu um pontapé inicial em alguns municípios e que eles repliquem essa iniciativa para a gente prevenir, trabalhar na prevenção de desastres. Os avisos da simulação foram transmitidos por celular aos agentes comunitários de saúde, que repassam a informação aos moradores. Eles são encaminhados a pontos de apoio, onde há mais segurança. O mesmo sistema deverá ser usado em situações reais de perigo. A nossa contribuição com eles é porque a gente tem contato com os moradores, sabemos aonde atuar, como assim, gente com dificuldade de locomoção, idoso, gestante, pessoal que tem assim, uma senhora que tem 3, 4 crianças em casa que não vai conseguir sair com todo mundo. Então a gente atua nessa área, a gente já sabe onde a gente vai. A partir do momento que os meteorologistas nos informam que haverá uma possibilidade de uma chuva moderada ou forte, fim de tarde, noite, o que seja, nós disparamos uma mensagem para que as pessoas já comecem a ficar atentas, informar os moradores das áreas de risco, para que todo o sistema tome ciência do que está acontecendo, abra os pontos de apoio e comecem a mobilizar e a receber os moradores dessas áreas de risco. Quase 1.200 pessoas morreram no ano passado em todo o país por causa de desastres naturais. Cerca de 78% dessas mortes ocorreram aqui, no estado do Rio de Janeiro. Só o fato dos danos humanos serem reduzidos, isso a gente já se dá por satisfeito e mostra que o trabalho deve ser continuado no intuito de possibilitar a minimização dos danos cada vez mais. É isso aí, então é importante aí, né, o aviso antecipado, né, com pelo menos horas, né, de antecedência para as pessoas, né, irem para outros locais mais seguros, né, já que não dá para se resolver esse problema social, né, das moradias em regiões de risco, né, que pelo menos se avise, né. E hoje temos aí a tecnologia, né, que acaba ajudando com a questão aí do SMS por telefone, o próprio WhatsApp, né, que são informações, né, que acabam antecipando esse problema. E interessante também a utilização, né, do GPS, né, de outras informações, né, via satélite, na qual, né, o Instituto Meteorológico pode antecipar se pode acontecer aí chuvas mais fortes, o que pode, né, fazer com que, né, se ocasione aí, um aviso antecipado, né, e preserve as vidas desse povo, né, da população que mora aí em regiões de risco. Vamos a uma atividade, professor Carlos?
Vamos a uma atividade bem legal a aula. Os professores estão aqui comentando a aula de hoje, gerando aí consciência para essa galerinha, para nós também, professores, e para todos aqueles que estão assistindo a aula de geografia de hoje. Mas para a galerinha do 6º ano, nossos alunos, atividade na tela. Na sua cidade, ocorrem desastres naturais? Em caso afirmativo, escreva no chat o nome da cidade e quais desastres naturais você presenciou, você esteve perto ou que noticiou aí nos canais da sua cidade. Escreva no chat aí a sua cidade e quais desses desastres naturais que ocorreram, ok? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe! Legal, voltamos para a interação. Professor Antônio, tem muitas respostas aqui no chat, diversas participações estão ocorrendo. Vamos só pegar algumas pela questão do tempo. A professora Maria, nossa parceira, diz que na cidade de São Paulo são comuns os alagamentos e enchentes, sobretudo no verão. Também ocorre a chuva de granizo. Professor Rogério, presidente Prudente, fala das tempestades, inundações e queda de árvores. Mais uma resposta aqui, nós vamos pegar aqui, vamos lá, a professora Solange, ela está falando de Santos, lá do Guarujá, e ela fala sobre os deslizamentos de terra que também ocorrem ali perto da região onde ela mora, onde ela trabalha, mas esses desastres acontecem ali próximo aonde ela tem ali o seu hábito de trabalho e de vida. Legal? Com você, professor Antônio. É isso aí, professor Carlos, aí agradecer a participação dos professores aí trazendo as suas respostas dos alunos, né? E desastre natural, né? Porque nós fizemos uma pergunta bem parecida na aula, né, da parte 1, mas falando sobre desastres naturais pelo efeito do ser humano, efeito antrópico. Nessa aí seria desastres naturais no geral, né, feito aí também pela natureza, e foram dados exemplos aí como a tempestade, a chuva de granizo, que é um processo que vem da natureza aí, e o ser humano, né, ele não faz, né, quem faz aí é a própria natureza. E por falar nesses efeitos aí de desastres naturais, vamos ver aí uma imagem, né, de um efeito aí de escorregamento de terra, né, o deslizamento que ocorreu aí em Minas Gerais,
né, no bairro aí de São Pedro, né, na Rua Viçosa. Então, a gente observa aí que houve o deslizamento desse pequeno morro, mas que fez com que a casa que aparece aí no topo aí ficasse condenada, né? Então, ela só não caiu aí por sorte, né, e acabou, mas ela acaba condenada e não pode ter a moradia, obviamente, tem que haver a derrubada dessa casa, né? Na próxima imagem, vocês vão ver aí um deslizamento na estrada, que já é um deslizamento natural, né, de Petrópolis, né, lá da Serra, que aí mostra, né, um deslizamento aí, provavelmente, né, por falta também de vegetação, mas que não ocasionou nenhum problema, né, quanto à questão, né, de algum problema, né, antrópico, né? É mais um problema mais natural, tá certo? Agora, na próxima imagem, é uma animação, né, de um efeito que ocorreu aqui no Brasil em 2015, que foi lá o rompimento das barragens em Mariana, né, a barragem do Fundão. Vocês estão observando na imagem na tela lá, no canto esquerdo superior, né, a parte lá que começa, né, o deslizamento, o fluxo de lama vai passando aí, isso aconteceu em 5 de novembro de 2015, né, o efeito foi tão devastador que havia uma barragem lá, né, ainda tem, né, a barragem de Santarém, que ela passou por cima dessa barragem. A barragem não foi destruída, mas, em compensação, ela encobriu essa barragem em Santarém, que é mais lá na região do centro do vídeo. Chegando aí em Bento Rodrigues, aí sim, aí ocasiona um maior desastre, porque aí já pega o efeito também das pessoas, né, que acabam sofrendo esse problema, né, então, ocasionando aí, né, um efeito tanto natural, né, um desastre natural, como um desastre para as pessoas que moravam aí, principalmente nesse subdistrito aí de Bento Rodrigues. Então, a lama acabou devastando esse subdistrito, né, que fica aí na região da cidade de Mariana, né, e essa água vai chegar, né, vamos ver na próxima imagem, até o Oceano Atlântico. Né, coloque a imagem na tela, por gentileza. Né, ou seja, percorreu mais de 860 quilômetros, né, afetou mais de 86 mil quilômetros quadrados, né, houve 18 mortes, tem até hoje um desaparecido, né, e pegou vários subdistritos da região, aí, principalmente Mariana e do Espírito Santo. Né, então, vejam que esse desastre foi um desastre monumental, né, mas também tivemos um outro desastre nessa região próxima, que, né, primeiro nós vamos ver uma imagem de Bento Rodrigues, né, como é que ficou lá o subdistrito, né, totalmente destruído, né, acabou sendo, né, coberto pelas lamas, mas tivemos um outro também acidente, que vai ter uma outra animação mostrando aí para vocês, que é, né, o que aconteceu, né, em 2019, em janeiro de 2019, por sinal 25 de janeiro, era feriado aqui na cidade de São Paulo, né, a de Brumadinho, né, que acabou tendo aí 259 mortos e até hoje 11 desaparecidos. E aí, no canto direito, a gente está vendo aonde aconteceu a maior parte do desastre, né, na qual, né, afetou aí, uma boa parte dessa região, como aconteceu com a questão aí de Mariana. Né? Então, num patamar aí de 4 anos, aconteceram 2 acidentes gravíssimos da mesma empresa, né, o que ocasionou aí, né, mortes, e o Brasil hoje tem lá o triste recorde de ser o campeão em desastres naturais pelo efeito da retirada de mineração e pela quantidade de mortes, tá certo? Vamos lá ver a próxima imagem, né, uma residência aí atingida por esse efeito aí que aconteceu, né, pelo rompimento da barragem Brumadinho, né? E aí tem essa casa, né, que várias, né, centenas de casas aí desabrigando aí milhares de pessoas, né? Foi um efeito muito devastador que acabou acontecendo, né, aqui no Brasil, né? E 2 efeitos aí que acontecem na mesma região, né, nas regiões de Minas Gerais. Então, um efeito avassalador, né, um processo aí de contaminação do Rio Doce, que vai desde a região de Minas Gerais até o Oceano Atlântico, contamina também o oceano, né? E lembrando que o Rio Doce, ele era captação de água aí para centenas, são mais de 200, né, municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo,
o que afetou todo esse problema gravíssimo aí no Brasil. E, logicamente, nós temos outras situações que aconteceram no Brasil, não só esses efeitos aí que ocorreram desses dois, mas dezenas de problemas, principalmente com essa retirada de mineração na região das Minas Gerais. Certo, professor Carlos? Certo, galerinha, nunca é tarde para poder aprender e se conscientizar. É triste, mas é a realidade, principalmente porque muitas cidades crescem de forma desorganizada e sem plano diretor, não é verdade? Estudem durante o dia, façam as suas atividades, aproveite, já avalie a aula de hoje e continue estudando. Até a próxima aula. Tchau! Tchau.